aqui na Câmara, o vereador Otto Alejandro apresentou uma indicação que propõe a regularização do núcleo residencial Maria Rosa. O objetivo é trazer benefícios para os moradores. O vereador Otto Alejandro, por meio de indicação, solicita a inclusão no convênio de regularização fundiária da Coab, o núcleo residencial Maria Rosa. A gente fez essa indicação porque é um bairro muito antigo, um bairro em anexo, que é o núcleo residencial Parque Santos Dumont, já recebeu a regularização fundiária e ficou faltando o núcleo residencial Maria Rosa. Então fizemos essa indicação para a prefeitura interceder junto à sua autarquia Coab. A regularização transforma o núcleo em área legalizada, o que gera o direito à moradia, serviços públicos e mais qualidade de vida para a população. O parlamentar aguarda um posicionamento da prefeitura para regulamentar o local, para que os moradores tenham a possibilidade de receber investimentos de infraestrutura. Representa tudo para as famílias, né? Porque a pessoa tendo aquela escritura, aquele documento na mão é garantia que ela vai permanecer ali. E além do mais, vem as infraestruturas, melhorias no bairro. Então a gente está lá conectado, tá junto com a população ali do núcleo residencial Maria Rosa, junto com aquela rua Barra Funda, que inclusive na oportunidade eu já fiz a indicação também pedindo a pavimentação. Por quê? Porque a Barra Funda, a rua Barra Funda, ela divide os dois núcleos, o núcleo residencial Parque Santos Dumont e o núcleo residencial Maria Rosa. E para garantir que mais mães possam estar presentes em espaços políticos, a vereadora Mariana Conte quer o Espaço Criança aqui na Câmara Municipal por meio de um projeto. A vereadora Mariana Conte apresentou um projeto de resolução para instituir um espaço criança nas dependências da Câmara Municipal. A pauta surgiu durante uma das reuniões da Comissão da Mulher, que levantou diversos pontos pelos direitos das mulheres no município. E uma das questões que apareceu nessa reunião, como tinha a presença de muitas mulheres, nós tínhamos também a presença de muitas crianças nessa reunião. Né? A vereadora Guida Calisto estava presente, né? Aí as crianças começaram a correr, a brincar, as mães, enfim, né? Estavam participando da reunião também, mas tinham que dividir a atenção entre as crianças que ficavam correndo aqui, nos degraus, né? E brincando aqui no plenário. As mães tinham que dividir a atenção entre as crianças e entre a reunião. A proposta, que foi subscrita por mais 19 vereadores, visa disponibilizar um local para eventos e reuniões aqui na Casa Legislativa, com infraestrutura e material de apoio, além de brinquedos. Para a parlamentar, um local como esse é necessário para o direito das crianças e das mulheres. E aí foi levantado naquela reunião que uma das questões necessárias para a participação política das mulheres, inclusive a participação política das mulheres nessa casa, na Casa de Leis, né, na Câmara de Vereadores, é a necessidade dessa casa ter um espaço criança. A parlamentar ressaltou que diversos espaços privados contam com um local adequado e seguro para que, assim, os responsáveis possam realizar suas atividades com tranquilidade. A Câmara, por ser a Casa do Povo, não poderia ser diferente. E a pergunta é, por que essa casa não tem um espaço criança? Não reserva um espaço onde possa ter brinquedos, onde possa ter, onde as crianças possam estar e serem entretidas como um direito da criança, né? Enfim, porque afinal todos os espaços públicos, a presença dos espaços públicos da criança também é um direito da criança, mas sobretudo uma condição da participação política das mulheres. Por isso, nós escrevemos um projeto de resolução que cria na casa, né, na Câmara de Vereadores, o Espaço Criança. Já foi assinado pela vereadora Guida, pelo vereador Paulo Búfalo. Convido todos os vereadores que quiserem assinar em conjunto também. Eu apresentei como projeto de resolução, porque no regimento é o que diz, versa sobre as questões administrativas, mas se a gente tiver o entendimento de outro instrumento, estamos abertos para discutir.
E na última sexta-feira foi realizada a reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a aprovação de projetos e emissão de alvarás, com a participação da secretária de Planejamento Urbano para a apresentação do balanço dos trabalhos para a desburocratização e agilização de emissão de alvarás e projetos em andamento na pasta. O vereador Paulo Gaspar presidiu a terceira reunião da Comissão Especial de Estudos sobre aprovação de projetos e emissão de alvarás para debater a burocracia e morosidade do processo de aprovação dos planos urbanos. A Secretaria de Planejamento é uma das piores da história da Prefeitura de Campinas. Não é porque a secretária está aqui, mas é por causa da burocracia, da legislação, e desse patrimônio histórico da legislação que enlouquece qualquer profissional da arquitetura e engenharia, seja na cidade de Campinas ou seja no Brasil, né? Então, a nossa profissão realmente é ingrata, é um excesso de legislação. E como eu não sou político e eu sou um arquiteto como vocês todos, eu tenho dificuldade de ser polido, de ser no trato da palavra, no sentido eu sou muito assim, né, direto. Então, eu tenho realmente essa dificuldade em relação à prefeitura e quando a gente escolhe a profissão, né, vou ser arquiteto, vou projetar, é o que você menos faz. Você fica 90% do tempo sendo despachante, sendo guardinha, tá ali corrigindo desenho, né, desenhista, e projetar mesmo, que é o que a gente gosta de fazer, a gente 5% do tempo e olhe lá, né? Criamos uma frente parlamentar para discutir legislação urbana que, infelizmente, poucos aderem e trazem soluções. Muitos projetos que a gente já levou desde o começo do mandato para a Carolina, centenas de pautas, precisa mudar esse artigo, precisa mudar esse capítulo, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, lei do ARE, etc. A Carolina sempre nos recebeu predisposta, mas a gente sabe que ela sozinha não faz nada lá dentro, que aquilo lá é uma coxa de retalhos, um emaranhado de fio que ninguém acha onde que você puxa a extremidade, e a gente sabe das limitações dela, mas a gente está na obrigação de cobrar e não desistir de mudar essa realidade, essa triste realidade, que é a realidade do Brasil, que a burocracia é um dos países mais burocráticos no mundo, está lá nos últimos lugares e Campinas não fica atrás, né? Segundo a secretária de Planejamento e Urbanismo, Carolina Baracá, o objetivo deste ano de 2023 é a desburocratização e revisão das leis para que haja transparência e melhor autoaplicação pelos profissionais. Por isso que a gente tornou a revisão da 208 prioridade neste ano. Então, vamos lá. A gente emitiu a ordem de serviços, né, que a gente amplia o prazo de validade de 6 meses para 1 ano a ficha informativa, porque tinha muitas fichas dentro da secretaria e que a gente não mudou a legislação. Então, não tinha necessidade de ficar revalidando. Então, nós implementamos a ordem de serviço, hoje a ficha informativa é válida por 1 ano. Isso faz com que a gente desburocratize os processos internos pedindo essa revalidação, né? Fizemos também a questão do decreto que regulamenta o procedimento de alvarás de eventos na APA. Foi um trabalho bastante grande com a Secretaria do Verde. A Débora acompanhou, né, Débora? E a gente tinha muita reclamação de poluição sonora dentro da secretaria. Fizemos o decreto que altera a questão de DIC-DAC, né, somente na solicitação de aprovações de projeto quando é alvará de execução. Então, isso tinha uma dificuldade da Secretaria de Finanças cadastrar o DIC-DAC, porque incide isso tributariamente dentro do processo. Então, nós fizemos um trabalho com a Secretaria de Finanças, o Departamento de Receitas Imobiliária, porque a aprovação é uma expectativa de aprovar um projeto e ainda você não está solicitando o alvará de execução. Então, não tem necessidade de entrar com a DIC-DAC. Então, foi um pleito, inclusive, trazido por vocês, né, da que a gente pudesse flexibilizar isso. Então, para a vereadora Débora Palermo, a pauta da reunião foi muito importante para que as dificuldades encontradas pela população sejam solucionadas. Que dá para sair, e já vimos hoje quantas propostas, uma construção coletiva daquilo que interessa para a nossa cidade, né, daquilo que é importante para a nossa cidade. Eu sempre falo que a gente tem que pensar, hoje a gente deveria estar pensando uma Campinas e fazendo uma projeção de uma Campinas para 30 anos, e nós estamos 100 anos talvez atrasados,
né? Mas a gente dá para fazer a coisa melhorar. E a gente também tem que trabalhar sempre, é uma cobrança que eu me faço todo dia, que eu digo assim, hoje a Carol está secretária, eu e o Paulo vereadores, vocês arquitetos, mas daqui 100 anos, 50 anos, que as pessoas possam olhar para esse período e dizer, né? Foram pessoas que fizeram diferença, foram pessoas que tomaram decisões importantes para a cidade, para melhorar a cidade. Basicamente foi a questão da burocracia, da dificuldade de se aprovar projetos e alvarás na secretaria. É um gargalo secular, histórico, desde sempre, não é uma questão desta administração. E o grande desafio é a gente avançar no sentido de desburocratizar, diminuir prazos de aprovação e dar mais efetividade para a secretaria. A resistência é muito grande, porque envolve todo o funcionalismo público, envolve as novas tendências, o mundo mudou, a tecnologia está a 1000 por hora, e como que você compatibiliza tudo isso, né? Então a gente tem um senso comum aqui que o desafio de mudar a legislação, deixá-la mais simples é fundamental, só que isso é demorado, então a gente tem que avançar isso no médio e longo prazo, mas ao mesmo tempo remediar a questão dos prazos, que hoje você leva 1 ano para aprovar um projeto, para ter um alvará, que não dá para continuar do jeito que está. A Secretaria tem dificuldade de efetivo, de aumentar efetivo, aumentar custo, aumentar tudo, mas o grande diferencial é que está havendo essa união, esse debate conjunto do Poder Executivo, do Legislativo, com as entidades, para achar iniciativas comuns e ir avançando, né? Porque a gente não vai conseguir resolver isso tudo no curto prazo, mas a comissão está sendo fundamental para fazer esse link e ajudar o Poder Executivo a ter mais efetividade. E hoje tem mais reunião aqui na Câmara Municipal de Campinas. A gente começa falando da 19ª reunião ordinária. E entre os projetos de lei previstos para serem analisados está em primeira votação um de autoria da vereadora Débora Palermo, que altera dispositivos da Lei 310 de 2021, que obriga as empresas concessionárias ou permissionárias de energia elétrica do município de Campinas a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar as demais empresas que os utilizam como suporte de cabeamentos. A proposta da parlamentar aumenta em 10 vezes as multas previstas para essas empresas que não obedecerem à lei e mantiverem fios e cabos inutilizados pendurados nos postes. Algo, infelizmente, ainda comum nas ruas aqui da cidade, mesmo após a aprovação da lei em 2021. Assim, pela proposta da vereadora, as multas para a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica por notificação não realizada passarão a ser de 1.000 unidades fiscais de Campinas, que hoje equivale a R$ 4.480.000. Já as multas para as empresas que utilizam os postes da concessionária ou permissionária de energia elétrica para o suporte de seus cabeamentos que não realizarem essa manutenção após a notificação será de R$ 1.500 o fix, que equivale hoje a R$ 6.720. Os detalhes de cada um dos 7 projetos que estão na pauta de hoje você confere lá no site www.campinas.sp.leg.br. A sessão de hoje começa às 6 horas da tarde, no plenário, com entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Não pode vir aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas para acompanhar presencialmente? Assista pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibro, também com retransmissão simultânea nas fanpages da Câmara Municipal de Campinas e no Facebook da TV Câmara, no YouTube da TV Câmara e ainda na capa do site você acessa o streaming lá para assistir a nossa transmissão. Mas antes, a gente ainda tem 2 reuniões hoje. 2 horas da tarde no plenarinho, a 3ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento,
sob a presidência do vereador Carlinhos Camelo. E às 4 da tarde é a vez da terceira reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que é presidida pela vereadora Paola Miguel.